Hey guys, we're back. Estamos de volta agora sim com a nossa aula 20.2 de Review and Exercise. So, let's begin para a tela. Olha a aula 20.2 sobre o tema. Qual foi o tema que a gente viu? Things that you have been doing. Coisas que você tem feito, que você anda fazendo. E a gente viu por quê. A gente viu o quê, aliás? A gente viu sobre o Present Perfect Continuous. O presente perfeito contínuos, que você viu que nós temos basicamente 3 tipos de usos, né? Então, que é falar de uma atividade que começou no passado, sempre no passado, e que continua até o presente ou acabou recentemente. Sempre enfatizando na duração ou a intensidade da ação, certo? Geralmente usa-se since, que é aquele nosso desde, o for, que é o faz, a, certo? A com a, H, acento. All day, todo dia. All morning, toda manhã. All week, toda semana. Que nem naquele nosso exemplo do all night long, que o garotinho ficou estudando a noite toda, correto? E aí a gente tem a estrutura do Present Perfect Continuous da seguinte forma. Na afirmativa e na negativa, na interrogativa, só difere algumas coisas. Na afirmativa, você não tem a presença do not, claro. O que difere da afirmativa para a negativa é apenas a presença do not. Aqui eu estou usando has, aqui eu estou usando have, mas daria na mesma e aqui not, tudo bem? Not, está contraído aqui. Então, na afirmativa, sujeito, mais verbo auxiliar, mais o verbo to be, no participio passado ele sempre vem, nas minhas frases, com presente perfeito contínuos. E aí eu ainda tenho o meu verbo, minha ação com ing. É aqui que vai ter o exagero na hora de falar sobre a ação. He has been exercising, ele anda se exercitando. Na negativa, they haven't been exercising, só colocar o not do lado do meu auxiliar e eu tenho aí uma negação. Eles não andam se exercitando. E na interrogativa, vocês sabem, verbo passa para frente, se não é um verbo, é um pronome interrogativo, e aqui como tem um verbo vai ficar has she been using the laptop all day? Ela andou usando o computador o dia todo? Has she been using the laptop all day? Inclusive, laptop é esse computadorzinho aqui, tá? Laptop, que inclusive a gente tem o costume de chamar de notebook, mas notebook é caderno. Né? E laptop seria esse computador que é um computador itinerante, que a gente leva para qualquer lugar, até porque ele fica no nosso colo, né? Lap é colo e top é em cima do colo. Tudo bem? E aí nós temos o Present Perfect Continuous com o uso de how long, né? Para saber a duração de uma atividade que começou lá atrás, né? Usada para saber a duração de tempo de uma ação que anda acontecendo. Começou lá atrás, mas ainda está em andamento. How long has Jean been using the laptop? Há quanto tempo a Jean está usando, né? Vem usando o computador, o laptop. Tudo bem? E as confusing words também foram ultimately e lately. O ultimately que significa finalmente e lately que significa aí sim ultimamente. Olha os exemplos. There were so many problems, but ultimately the climbers reached the top. Ou seja, houveram muitos problemas, mas finalmente, no final, os climbers, né, as pessoas que montam as montanhas, não, os que sobem as montanhas, esqueci a palavra para isso, escalador, reached the top, né, alcançaram o topo. I've been thinking about you lately. I can get you out of my mind. Isso aí quem fala é quem está apaixonado, né? Olha aqui o gatinho apaixonado pelo quê? Pelo peixe, pelo fish. Eu ando pensando muito em você ultimamente. Muito não, eu coloquei muito aí só para fazer graça. I can get you out of my mind. Eu não consigo tirar você da minha mente. Muito bem? E chegou o momento dela, o seu momento. Opa, a Titi está até chorando aqui de emoção, porque é o momento da atividade de sala, é o momento que você vai fazer a sua atividade. Eu espero que você se dê muito bem. Tem um textão aí enorme, mas calma, não está tão difícil não, para fazer a sua interpretação. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Be right back.
I'm back, estou de volta e agora sim, let's correct the exercise. Vamos corrigir os exercícios para a tela. Atividade de sala, hora de tirar nossas questions, nossas dúvidas. E quais são elas? Essa aqui do primeiro cartoon, esse pequeno cartoon como a gente vai fazer, não é tão complicado assim. Você vê aí, tem a sua linguagem verbal, não verbal. A verbal é só isso aqui, bem pequenininho aqui. E você consegue ver que são dois estudantes, certo? E um carregando uma espécie de livro, certo? E aí ele fala o seguinte, de acordo com o cartoon, é possível afirmar que A, as crianças hoje não são familiarizadas com livros impressos. B, o garoto terminou de ler o livro e quer emprestá-lo para a garota. C, a garota já leu o livro e não gostou. Ou letra D, o garoto está acostumado a ler livros impressos. E por último, o garoto não gostou do livro. Aí na linguagem verbal a gente talvez não tenha muito entendimento do que está acontecendo. A gente sabe que ele está segurando o livro. Pode ser que ele esteja dando para ela, pode ser que ele só esteja mostrando para ela. E aí ele fala o seguinte, abre aspas. You would not believe the battery life on this thing. I've been reading it for weeks. E aí aqui vem o absurdo. Porque eu tenho certeza que quando vocês olharam para uma alternativa lá, vocês pensaram, não é possível, essa aqui é muito bobo. Só que é um cartoon, gente. O que você tem que pensar do cartoon? Cartoon, ele tem a intenção, a grande maioria dos cartoons, ele tem a intenção de ser engraçado. Por mais que você não ache que seja engraçado, ele tem essa intenção, né? Então aqui quando ele fala, you would not believe, você não acreditaria. The battery life, a vida da bateria dessa coisa, on this thing, I've been reading, que eu ando lendo, aliás, dessa coisa, I've been reading it for weeks. Eu ando lendo isso, eu venho lendo isso há semanas. Ou seja, o garoto pensou, né, que o livro fosse como o computador. E aí que tivesse que carregar, enfim, mas nunca precisou, porque a bateria nunca acaba. É claro que isso aqui, acredito que nunca tenha acontecido, né? Uma criança que se confunde com o livro, mas a intenção é essa, ser engraçada, ter esse lado cômico. Então, aqui as palavras que você poderia pegar seria a palavra battery, que pode lembrar bateria. Você está entendendo? Aí a palavra battery, bateria, e você pensa, as crianças hoje não são familiarizadas com livros impressos, porque os livros impressos são diferentes dos livros que se leem no computador. Nós temos também, esqueci até o nome do objeto onde as pessoas leem livros online. É uma espécie de computador, mas não é exatamente o nome computador. Enfim, então a alternativa correta é a letra A. As crianças hoje não são familiarizadas com livros impressos. Agora a questão de gramática, no número 2, você ia fazer o quê? Colocar a alternativa correta de acordo com o presente perfeito contínuos. Então, é muito fácil. Você iria lá na estrutura do presente perfeito contínuos lembrar. O que eu preciso? Auxiliar, verbo to be no particípio passado. Então, é have been, has been, para todo mundo, né, dependendo do pronome pessoal. E o verbo, no final, tem que estar com ing. Aqui não está com ing, tchau. Está faltando o verbo to be, bye bye. Não tem ing, adiós. Então, você tem aqui duas alternativas, B e D. E o que vai determinar qual é o sujeito. Então, I'm bored, estou entediado. Quem está entediado? Olha só, esse garoto está entediado, está chovendo. It, então o sujeito é esse aqui, it. Então, qual é o verbo que eu uso com it? Com certeza é o has. A alternativa correta é a letra B. It has been raining for hours, so I can't go out. Eu estou bored, que significa o quê? Eu estou entediado, anda chovendo, tá chovendo por horas, e eu não posso sair. Né? Muito chato isso, o garotinho tá todo chateado, he's upset. E aí na number 3 nós temos o seguinte, qual das alternativas é a mesma história, tá? Então temos aqui a ação de not talk, não conversar, é uma frase na negação. Eu vejo que meu sujeito é o they, então eu vou atrás do auxiliar have, e do meu been e do meu verbo talk no ing, fora a negação também. Então, hasn't been talking, não, por causa do has. Have been talking, não tem ing.
Have been talked? Não, aqui não tem NG, também não vou colocar. Haven't been talking. Agora sim, a alternativa correta é a letra D. Ou seja, they haven't, por causa do not aqui, they haven't been talking to each other, they have been texting his friends. Ai, que chato, né? Então, olha só, eles não têm se falado, eles não têm se falado each other, né, entre eles. They have been texting his friends. Eles têm mandado mensagem para os seus amigos. Ou seja, eles estão no mesmo local, at the same place, but they are texting to other people. Eles estão mandando mensagem para outras pessoas, mesmo estando together, mesmo estando juntos. Certo? E a próxima, number 4. Qual das alternativas abaixo está correta de acordo com as regras do... De novo, a mesma alternativa, não sei nem porque eu estou lendo. Mesma questão. Mel, que é essa moça aqui, olha o semblante dela, looks really tired. Ela está muito cansada. Para mim, essa imagem nem parece muito de cansaço, parece que a pessoa está reclamando de alguma coisa. Mas também pode reclamar de cansaço, né? Mel looks really tired. A Mel realmente está muito cansada. Ela aparenta estar muito cansada. Aí você precisa aqui ver que é uma pergunta. Então, você vai precisar do seu auxiliar. Tem o she aqui, você vai falar sobre ela. Você vai precisar do verbo to be no participo passado e o work com ing. Então, eu tenho aqui, has she been working? Olha, logo de primeira, has she been working é exatamente a resposta correta, a letra A. Ou seja, Mel looks really tired. Has she been working all night? Ela andou trabalhando a noite toda, porque eu tenho evidência de que ela está cansada. Eu quero saber se ela trabalhou a noite toda. Agora sim, se liga no Enem, temos um texto aí que tem esse título How Fake Images Change Our Memory and Behavior. Você já consegue imaginar mais ou menos que você vai falar sobre o quê? Imagens, a palavra memória e a palavra fake, que apesar de não ser conhecida, ou não ser parecida com o português, ela foi muito disseminada ultimamente, né? Já tem um tempinho que todo mundo já deve imaginar que fake significa falso. E realmente é falso, tá? Então, antes de a gente ler esse texto que é grandão, a gente vai lá para a alternativa que diz o seguinte. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, então a gente sabe que é o quê? Sobre tecnologias e são consequências do uso dessas tecnologias, novas tecnologias para a nossa mente. Aí, nesse contexto que foi apresentado, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela. Aí nós temos letra A, alteração de imagens. Letra B, exposição ao mundo virtual. Letra C, acesso a novas informações. Letra D, fascínio por softwares inovadores. Ou letra E, interferência dos meios de comunicação. E lá no texto diz o seguinte: How fake images change our memory and behavior. Olha, nesse título você encontra a sua resposta correta, apenas no título. Porque aqui ele diz, how você já viu no nosso quanto, só que aqui ele vai ter do how long, né, quanto tempo, só que aqui o how ele vai ter tradução de como. Então, como falsas imagens, como imagens falsas, podem, aliás, mudam, change, para quem não sabe, esse verbo change é mudar, mas também change significa troco, tipo troco, moedinha. Então, ele é usado em vários contextos, tá? Assim, uma palavra em português também é usada em vários contextos. Tipo manga. Manga é a fruta e também tem a manga da sua camiseta, né? Sua blusa. Então, change aí vai ser como verbo, mudar. Então, como imagens falsas mudam nossa memória e o nosso behavior, que significa comportamento. Então, só aqui na minha questão do título, fazendo aquele meu before reading, meu antes da leitura,
eu já consigo ver que tem alguma coisa a ver com imagens. E a única alternativa que me coloca isso é a letra A. Será que é a letra A? Vamos lá? Olha aí, vamos começar a ler em a tradução simultânea. For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Por décadas, pesquisadores têm explorado o quão pouco confiáveis são nossas próprias memórias. Olha aí, está falando de memória também, como está lá no texto, lá no título. Not only is memory fickle when we access it, but it's also quite easily subverted and rewritten. O que significa isso? Não só a memória é instável quando acessamos, mas também é bastante fácil ser subvertida e reescrita. Combine this accessibility with modern image editing software at our fingertips, like Photoshop, and it's a recipe for disaster. E aí? Então, combinando essa suscetibilidade com o software de edições de imagem modernos ao nosso alcance, como o Photoshop, que é capaz de mudar completamente um cenário, gente. O Photoshop ele pode transformar uma imagem verdadeira em uma imagem falsa. E é uma receita para o desastre. In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us and our minds accept these pictures as real and remember them later. E aí, eu parei na parte do in a world, em um mundo onde podemos testemunhar as notícias dos eventos mundiais à medida que se desenrolam, imagens falsas nos cercam e nossas mentes aceitam. Elas aceitam essas imagens como reais e as lembram delas mais tarde. These fake memories don't just distort how we see our past. They affect our current and future behavior. Que é isso? Olha só, essas memórias falsas, elas não apenas distorcem a forma como vemos nosso passado, certo? Elas afetam também o nosso comportamento atual e futuro. Muito bem? Ou seja, também. Tem a palavrinha também aqui. From what we eat to how we protest and vote. Olha aí, desde o que comemos até como protestamos e votamos. The problem is there is virtually nothing we can do to stop it. O problema é que não há nada, não há praticamente nada que possamos fazer para impedi-lo. All memories seem to be the easiest to manipulate, ou seja, as memórias antigas parecem as mais fáceis de manipular. In one study, em um estudo, subjects were showed images from their childhood. Que é isso? Em um estudo, os participantes viram imagens de sua infância. Olha só o perigo disso aqui. Along with real images, ou seja, junto com as imagens reais. Researchers snuck and manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with his or her family. Olha isso, eles manipularam, né, a questão os pesquisadores, eles introduziram fotos manipuladas do sujeito, da pessoa que estava assistindo lá, vendo, em um passeio de balão de ar quente com sua família. Depois, after seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Olha aí que doideira. Depois de ver essas imagens, 50% das pessoas que participaram dessa pesquisa se lembraram de alguma parte daquele passeio de balão de ar quente. Embora o evento tenha sido inteiramente inventado, gente. Olha essa situação. Eu li o texto todo, li, mas precisava? Não, porque lá no meu título já dizia que tinha a ver com alteração de imagem. Então, a letra A
é a resposta correta. Falsas imagens, onde você altera imagens com Photoshop e afins. Alright? So, this is it. That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. See you then. Bye.